Agora, meu aluno, estou aqui de volta, fazer aquela breve retrospectiva do conteúdo dessa aula 22, que nós vimos aminoácidos, proteínas e vimos ácidos nucleicos. Beleza? Então vamos para o quê? Para a revisão de conteúdos. Então, proteínas e ácido nucleico, né? Mas para a gente ter proteínas, precisamos saber que existe os aminoácidos. Sem aminoácidos, não teremos proteínas. Por quê? Porque nos aminoácidos necessários à formação das proteínas, existe um grupo funcional amino que se encontra no carbono vizinho à carboxílica, tá? O grupo geralmente é amino, que vem das aminas. Tal carbono, ele é designado pelos químicos como o carbono alfa, quer dizer, aquele segundo carbono a partir do carbono do grupo carboxílico. E são os alfas aminoácidos, os monômeros que dão origem às proteínas. Por isso que as proteínas são chamadas de polímeros naturais. Além do mais, olha só, as proteínas, ela pertence a que função? A função amida, né? E analisando a estrutura do aminoácido, nós vimos que nós temos aqui, olha, o carbono alfa, que é o segundo carbono da direita para a esquerda, ou seja, na constituição do aminoácido. E é no carbono alfa que está ligado o quê? O grupo amina, o grupo amino, tá legal? E que vem também o grupo dos ácidos carboxílicos, quer dizer, a função em si, envolver a função amina, com NH2, envolver a função ácido carboxílico com COOH, quer dizer, a carbonila e a hidroxila ligado a ele. Então, com isso, neste carbono, nós temos também o radical. O que diferencia um aminoácido do outro é exatamente os radicais. Porque em todos os aminoácidos nós temos o grupo amino, o grupo carboxílico, e um radical ligado ao carbono alfa. Na sequência, vimos a ligação peptídica, onde você tem um aminoácido e que, junto com ou ligando-se a outro aminoácido, um hidrogênio do grupo amino de um aminoácido ligado ao grupo hidroxila do outro aminoácido constitui o quê? Uma molécula de água. Ótimo. E o que fica? Fica um dipeptídeo, onde na união do carbono do grupo carboxílico de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amino do outro aminoácido, a famosa ligação peptídica. Então, você não venha me dizer que, a partir de agora, você não conhece o que é uma ligação peptídica. Por que uma ligação peptídica? Porque é uma ligação que une dois peptídeos, que une dois aminoácidos. À medida que os peptídeos vão se ligando uns aos outros, vamos tirando moléculas de água, aí nós vamos chegando nos polipeptídeos, que também são conhecidos como proteínas. Sendo assim, olha lá, vimos aminoácidos, vimos proteínas, vimos ligações peptídicas, agora vamos para os famosos ácidos nucleicos, aqueles ácidos que se encontram no núcleo da célula. São macromoléculas formadas por sequência de nucleotídeos que são especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. As moléculas dos ácidos nucleicos, ou seja, as maiores e mais complexas que existem nos organismos vivos. Tá legal? Portanto, olha só, constituem-se os ácidos nucleicos em polímeros.
Que, na realidade, esses polímeros são o que também? Poliésteres. Então, existe ésteres em forma de monômero, que aí vai constituindo a união entre eles, chegando ao poliéster, que tem um papel muito fundamental em relação à vida de cada ser vivo. Tá legal? Aí, meu caro aluno, beleza? Ó, que legal! Depois dessa retrospectiva do que você aprendeu sobre aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, o que eu desejo a você é boa sorte na sua atividade de sala, na certeza de que voltarei para fazer os devidos comentários, tá bom? Boa sorte, já já estarei de volta. Agora sim, eu estou com você no Tirando Dúvidas. Vamos lá, então? Na primeira questão, o que diz os enunciados? As proteínas desempenham um papel fundamental em uma variedade de funções biológicas, incluindo o catalisador de reações químicas, no caso, que são o quê? As enzimas. Essas macromoléculas, como as proteínas, elas são compostas por sequências específicas de aminoácidos e têm uma estrutura tridimensional única que lhe confere a capacidade de interagir seletivamente com outras moléculas. Aí vem o seguinte, olha para você. Quais tipos de aminoácidos são encontrados nas proteínas? Quantos tipos de aminoácidos são encontrados nas proteínas? Lembra para você que eu falei quantos seria no total? Então, letra A, será que são 10 aminoácidos? Letra B, 20 aminoácidos. Letra C, 30 aminoácidos. Letra D, 40 aminoácidos. E letra E, 50 aminoácidos. Lembram para vocês que eu falei, ó, existem os aminoácidos que são chamados essenciais e existem os aminoácidos que são chamados não essenciais. E eu falei, na hora que eu estava relacionando, existem em torno de, não era 10 aminoácidos, não era 30 aminoácidos, 40 nem 50. Então, olha aí, a resposta correta, portanto, a letra B. Existe no total, tipos de aminoácidos encontrados nas proteínas são 20, onde nós temos 10 que são não essenciais, por quê? Porque o organismo já produz. Os não essenciais, o próprio metabolismo já existe no organismo. Isso aí. Porém, os outros 10 são essenciais. Essenciais por quê? Porque eu tenho que buscar através da alimentação. Feijão, milho, tal, soja. Nós temos aí parte de proteínas, né? Constituído de aminoácidos que existe lá. Mas em carnes, peixes, amendoim, castanha do Pará. Então, aí nós temos alimentos riquíssimos em proteína necessários à manutenção da vida humana. Vamos ao comentário lá, ó. Alternativa B, porque existe 20 aminoácidos comuns que são incorporados às proteínas durante a síntese proteica no organismo. Esses aminoácidos diferem entre si pelas estruturas laterais que nós chamamos de radicais ou cadeias laterais. E confere características únicas a cada um. E a sequência específica de aminoácidos em uma proteína vai determinando a estrutura tridimensional e, por seguinte, sua função. Tá legal? É bom lembrar ainda que, olha só lembrando, são 20 aminoácidos no total, onde ligam-se entre si, dando funções indispensáveis ao organismo. 10 através dos alimentos, que são essenciais, e 10 que o próprio organismo produz,
onde temos que não essenciais. Na questão número 2, sabemos que os ácidos nucleicos são moléculas biológicas que desempenham um papel central na armazenagem, ou no armazenamento, né, de informações, na transmissão de informações e na expressão das informações genéricas dos seres vivos. Existem 2 tipos principais de aminoácidos nucleicos. Existe o ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA, e existe o ácido ribonucleico, que é o RNA. Esses ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles são polímeros. Polímeros porque são formados a partir de monômeros. E nessa questão, pede-se o seguinte: marque a alternativa que indica adequadamente como eles são chamados. Ah, gente, eu já falei o DNA e o RNA. Será que, letra A, o ácido desoxirribonucleico. B, ácido ribonucleico. Está falando de quê? Marque a alternativa que indica adequadamente como eles são chamados. C, nucleotídeos. Você já viu o DNA e o RNA? Eu já falei, mas como eles são chamados? Bases nitrogenadas. Não, bases nitrogenadas é o que constitui, né, ajuda as moléculas na formação desses ácidos. Ribose também é um tipo de, né, açúcar, no caso, a pentose, que faz parte deles. A pergunta lá é assim: marque a alternativa que indica como eles são chamados. O DNA, o RNA. Então, olha lá, será que é ácido desoxirribonucleico e ácido, cada um separadamente? Tudo bem. Aí, a resposta correta, eles são nucleotídeos, né? Que eles são monômeros, que à medida que vai se formando, vai se ligando, vai formando moléculas grandes. Tá bom? Então, eles geralmente são chamados nucleotídeos. Por que nucleotídeos? Porque eles estão no núcleo das células. Olha, eu falei para você, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, mas no geral, eles são nucleotídeos, são monômeros, que a partir dos nucleotídeos passa a formar o DNA, o RNA, que são polímeros. Tá legal? Então, foi mais ou menos assim. Os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, ácido desoxirribonucleico e ribonucleico, são compostos formados por unidades estruturais chamadas de nucleotídeos, que são os verdadeiros monômeros. Então, com relação à pergunta, né, eu já tinha falado o nome, mas se não existissem os nucleotídeos, não teríamos nem ácidos ribonucleicos e nem teríamos os ácidos desoxirribonucleicos. Por quê? Porque são polímeros. Então, tanto as proteínas, que são polipeptídeos, são formados a partir de aminoácidos, que são os monômeros. No geral, a proteína, você viu que cada aminoácido tem a função ácido e a função amino. Quando une-se, deixa suas funções e passa a formar o quê? A função amida, que constitui as proteínas. Em compensação, os ácidos nucleicos, eles constituem o quê? Os poliésteres. Então, são polímeros que caracterizam aquela função que você aprendeu anteriormente. Tá joia? Melhorando ainda com relação à continuidade dos comentários da atividade de sala, partiremos aqui para a terceira questão.
Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Ah, tá legal? Então, aqui, ó, só para você lembrar, eu tenho aqui a pentose, digamos assim, um açúcar, que está como se fosse ela aqui, ligada diretamente à base nitrogenada, a adenina. E a partir do momento que eu tenho aqui, ó, adenina, açúcar e tal, e vai se ligando a outra base nitrogenada, timina, e o quê? A ribose, que é o açúcar. Desde que as ligações entre si, os hidrogênios, sejam duas ligações e não três ligações. Você viu lá no comentário? Qual é o tipo de ácido nucleico onde eu tenho essas bases ligadas por três ligações de hidrogênio e duas ligações de hidrogênio. Então, observe a figura que representa o emparelhamento dessas bases nitrogenadas. Para quê? Para indicar a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta. O tipo de ligação eu já falei. Aí, para você, a resposta certa seria letra A, exclusivamente DNA e a ligação é hidrogênio. B, exclusivamente RNA e a ligação covalente apolar. Letra C, DNA ou RNA com a ligação de hidrogênio. D, exclusivamente DNA e a ligação covalente apolar. Ou letra A, é exclusivamente RNA e ligação iônica. Assim sendo, vamos lá para a resposta certa? Que legal! Então, a resposta certa aqui seria, ó, voltando à letra A, DNA com ligação de hidrogênio. Por quê? Nós temos as bases nitrogenadas, adenina, citosina e guanina. Elas são encontradas no DNA e também no RNA. A uracila é encontrada apenas no RNA. Já a timina é exclusiva do DNA. E o que acontece? Ela se pareia com a adenina com o estabelecimento de duas ligações de hidrogênio. Beleza? Portanto, aí, justificando a resposta letra A. Tá bom? Que seria a resposta correta dessa terceira questão. Assim sendo, olá, meu caro aluno, que bacana! Olha, nesta unidade 2, nós vimos muitos compostos orgânicos, né? Muitas funções orgânicas. E, ultimamente, nós nos dedicamos aos polímeros. Nós vimos polímeros sintéticos, nós vimos polímeros naturais. E no organismo humano, nós sabemos que dependemos de polímeros. As macromoléculas, carboidratos, muitas moléculas de glicose unidas entre si. As glicoses são o que? Os monômeros. Os lipídios, olha aí, nós temos os ésteres formados, né? Mas na aula de hoje, nós vimos que tipo de polímero? Nós vimos proteínas e nós vimos ácido nucleico. Proteínas porque polímeros que tinham como monômero os aminoácidos. Beleza? Então, um aminoácido unindo-se dois aminoácidos, retirava a molécula de água. Então, você tinha os peptídeos que ia gerando polipeptídeo e pertence à função éster. Já nos ácidos nucleicos, você tinha o quê? Olha, 3 tipos de moléculas. Pentose, que é a ribose, né? Você tinha fosfato e as bases nitrogenadas unidas. E aí, eram os nucleotídeos unindo-se entre si para formar, ok?
os ácidos nucleicos e desenvolver diversas funções no nosso organismo. Ok assim? Então, olha aí, que legal, hein? Mas ainda teremos mais aula pela frente, porque precisamos fazer revisões desta unidade 2 e você ter sucesso na sua avaliação escrita, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.